Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de fisiologia do sistema músculo-esquelético. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o caso clínico ao qual eu deixei na aula anterior para vocês solucionarem, refletir e fixar o conteúdo que a gente abordou na primeira aula. Então, a pergunta que ficou frente à condição clínica de miastenia gravis foi: qual o mecanismo que é comprometido na doença de miastenia gravis e qual a repercussão dessa alteração? Lembrando que aqui eu vou falar apenas do mecanismo molecular, tá? A parte clínica, de sinais e sintomas, tratamento, vocês podem estar buscando nos artigos científicos, tem bastante artigo acerca desse adoecimento. Voltando para a aula 1, revisando, nós temos aqui então o terminal axonal, né? E todos aqueles componentes que nós vimos na primeira aula. E na primeira pergunta é questionado qual mecanismo é comprometido na doença de miastenia gravis. Nós vimos naquele pequeno texto que eu disponibilizei aqui nesse slide que ocorre então a presença de anticorpos contra os receptores de acetilcolina na placa neural. Então, aqui nós temos os receptores de acetilcolina, correto? Aqui nós temos uma imagem ampliada do acetilcolina conectado a esse receptor. Então, quando a acetilcolina se conecta, ocorre a abertura do canal colinérgico e a entrada de sódio para o meio intracelular, para o sarcoplasma. Nós temos aqui uma outra imagem desse mecanismo acontecendo em uma célula normal, sem processo de adoecimento, tá? Então, essas bolinhas aqui amarelas são os acetilcolinas se ligando ao canal colinérgico, né? Conectado aqui a esse receptor que vai realizar a abertura dos canais de sódio. Nessa outra imagem, eu já tenho a presença do anticorpo da miastenia gravis. Então, olha o que acontece. O anticorpo, ele vai competir com a acetilcolina. Então, ele vai se ligar aos canais que vai realizar a entrada de sódio. Então, o que acontece? Nós já temos aqui uma diminuição considerável da acetilcolina, não é mesmo? Então, esses canais aqui, ó, em que houve a ligação do anticorpo, são canais em que a acetilcolina não vai conseguir se conectar, tá? Então, o que a gente pode observar? Restam poucos canais de sódio, né, canais colinérgicos, em que vai ocorrer o influxo do sódio, tá? Então, restar apenas poucos canais. Então, a gente pode ver que esse mecanismo de recepção de acetilcolina e fluxo de sódio vai estar comprometido. Se a entrada de sódio que evita o efluxo de potássio, altera o potencial a alteração do potencial, né? Torna-se aquele local que era negativo com positivo e inicia o potencial de ação, esse procedimento, esse mecanismo também vai se comprometer. Então, eu não tenho a recepção de acetilcolina, eu não tenho a entrada de sódio e eu não vou dar início ao potencial de ação na membrana da fibra muscular. Então, vai acontecer comprometimento nas contrações musculares. Por isso que eu não tenho a contração daquela musculatura. Então, nós podemos observar a importância de se entender esses mecanismos moleculares e o quanto que um problema, um defeito nessa placa motora, nessa junção neuromuscular, vai repercutir em uma função muito mais ampla, como a função do movimento, a função da contração muscular. Bom, espero que vocês tenham entendido esse mecanismo, tá? Porque na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao mecanismo geral da contração muscular. Então, agora nós vamos adentrar a quitina e miosina. Nós vamos compreender o mecanismo molecular da contração a nível das miofibrilas, tá? Que até agora nós ficamos na junção neuromuscular. E vamos também compreender a mecânica da contração. Então, nós vamos partir das estratégias dessa ativação dessas unidades motoras, como que dão a contração efetiva, assim como também a manutenção músculo-esquelético do tônus, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um esquema com vocês do mecanismo geral da contração. Primeiro temos o potencial de ação do neurônio motor,
né, vem pela baía mielina, atinge o neurônio motor, a terminação axial, ocorre a liberação de acetilcolina na placa motora, ocorre a entrada de sódio nos canais colinérgicos para o sarcoplasma e que a entrada desse sódio vai alterar esse potencial, que antes era negativo, o local fica positivo, desencadeando então o potencial de ação na membrana. Lembrando que o potencial de ação sempre caminha pela membrana da célula, não no sarcoplasma. Então aqui está, ó, potencial de ação no sarcolema. Paramos aqui. O que acontece depois disso? Quando aumenta a quantidade de sódio, aquela região fica mais positiva, inicia-se o potencial de ação na membrana da fibra muscular. Essa despolarização, né, vai para o centro da fibra muscular. Aí você pergunta, mas como? Você não acabou de falar que o potencial de ação acontece apenas nas membranas? Isso, mas porque nós temos uma estrutura que nós vimos lá no início da aula, que são os túbulos T. Lembra que eles são a estrutura que dá continuidade à membrana e que essa membrana invadida se entra por dentro da fibra muscular. Então, o túbulo T vai ser muito importante para que o potencial de ação que está apenas nas extremidades, ali na membrana, na região externa, adentre a fibra muscular. O que acontece? O túbulo T, ele fica muito próximo do retículo sarcoplasmático, né? Ele forma uma rede, ele atravessa a célula e ele tem contato com o retículo sarcoplasmático. Quando esse potencial de ação que está pela célula entra ali no túbulo, passa no túbulo T e ele chega próximo ao retículo sarcoplasmático, o retículo sarcoplasmático ele é recheado de íons de cálcio, tá? Então ele vai liberar esses íons de cálcio pela estimulação desse impulso nervoso que passou, esse impulso elétrico que passou ali. E é esse íon de cálcio que vai ser responsável pela contração a nível de miosina e actina. Calma que a gente vai ver tudo direitinho. Então aqui eu tenho o potencial de ação atravessou a fibra muscular e vocês agora sabem que para o potencial de ação chegar na fibra muscular tem todo o mecanismo na goteira sináptica, né? Ele não atravessa, há uma cascata de acontecimentos. Chegando então, aumentando a concentração de sódio, a região fica positiva, deixa eu pegar minha setinha aqui, fica positiva, e ocorre então o potencial de ação no sarcolema, na membrana. Olha só o túbulo T. O túbulo T é uma continuidade dessa membrana. E olha por onde ele passa. Essa região toda amarela, emaranhada, são os retículos sarcoplasmáticos. Então, o potencial de ação, ao passar pelo túbulo T, ele vai passar próximo dessa membrana do retículo sarcoplasmático, tá? E nesse momento em que o potencial de ação passa pelo túbulo T, ele vai ter contato com a membrana do retículo sarcoplasmático também. E é isso que vai estimular o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio, tá? Um outro desenho aqui que eu até acrescentei as moléculas de íons de cálcio para vocês entenderem. Então vamos lá para fixar. Potencial de ação passando pelo sarcolema. O túbulo T é uma continuidade desse sarcolema para dentro da fibra muscular, tá? Então, como ele entra na fibra muscular, ele vai para aquele centro da fibra muscular que eu coloquei lá naquele esqueminha, né? Então, como que o potencial de ação vai para dentro? Através do túbulo T. Olha a proximidade do túbulo T com o retículo sarcoplasmático, né? Muito próximo. Então, ao momento em que o potencial de ação passa pelo túbulo T, né, há esse contato com essa camada, tá? Então, o cálcio, que são essas bolinhas verdes, o cálcio que está dentro do retículo sarcoplasmático é liberado, tá bom? Tem alguns mecanismos que a fisiologia ainda não consegue explicar, tá? Então, quem pegar alguns livros de fisiologia vai falar, ainda não se sabe como esse mecanismo acontece. Só se sabe que é liberado, tá? Então, aqui nós temos a liberação do canal do cálcio para o sarcoplasma. E o que está aqui abaixo? As miofibrilas compostas pelos sarcômeros, que é compostas pela miosina e actina. Combinado? Então, os íons de cálcio 2+, eles ativam as forças atrativas entre o filamento de actina e miosina.
Lembra que eu falei que a actinimiosina ela vai se contrair, ela vai se ativar, vai deslizar uma sobre a outra e por isso acontece a contração? Exatamente. Quem que estimula esse movimento é o cálcio, são os íons de cálcio. Após a contração da miosina e actina, o cálcio vai ficar lá perdido? Não, ele retorna ao retículo sarcoplasmático por meio de uma bomba de cálcio. Tá? Então a gente sempre tem que saber para onde que vai as coisas. O cálcio sai, se liga, ativa esse mecanismo de contração da actina e miosina. Depois que contraiu, ele retorna para o retículo sarcoplasmático. Para a gente entender a mecânica, agora a gente está falando de mecânica mesmo, e da relação da actina e miosina, como elas se relacionam, temos que compreender as estruturas, tá? Então, eu tenho aqui um filamento de miosina. Se vocês observarem essas extremidades, né, aqui são os processos cruzados. Tá vendo que tem esses filamentos próximos à actina? É chamado de processo cruzado, tá? Então, aqui nós temos o filamento que é chamado de filamento grosso, que é o filamento de miosina. Aqui embaixo eu tenho uma molécula de miosina, que é a unidade que, quando em grande quantidade, forma o filamento. Aqui eu tenho a cauda da miosina e a cabeça da miosina. Essa cabeça forma essas invaginações que são as pontes cruzadas, formam essas estruturas, e são essas estruturas que se ligam à actina. Tá? Então, se vocês observarem, ela forma uma cabeça, forma aqui um braço, tá? E essa região aqui, que está próxima ao início da cauda, é chamada de dobradiça. Tem esse mecanismo de dobrar, tá? Fazer esse movimento. Então, a miosina é constituída por 6 cadeias polipeptídicas, né? Então, aqui é a característica morfológica, 2 cadeias pesadas que formam a cauda e a cabeça e 4 cadeias leves que formam a cabeça, tá? Então, aqui é a constituição do filamento de miosina. Preciso que vocês fixem que existe a cauda, existe a cabeça. A cabeça vai ser muito importante para o movimento de deslizamento da actina e miosina. Aqui eu trouxe uma outra imagem. Na cabeça da miosina, não falei que era importante, a cabeça da miosina tem um sítio de ligação, né, a ATPase. Então, a ATPase vai ser o local onde vai ocorrer a cliva do ATP. Então, aqui o ATP ele vai ser ligado, vai ser clivado e vai gerar, então, o ADP e o fosfato, tá? Então, ao invés de ser tri, vai ficar difosfato mais um fosfato. Por que acontece essa quebra? Porque vai precisar de energia para conectar e deslizar. E assim que ocorre a contração, tá? Por isso que eu falei que a cabeça é muito importante. Saindo da miosina, que é o filamento grosso, vamos agora para a actina, que é o filamento, os 2 filamentos finos. A actina, ela é bem complexa, tá? Então, eu tenho aqui 3 componentes proteicos da actina. Então, eu tenho o filamento inteiro e eu tenho a actina, eu tenho essa esfera azul, que é chamada de troponina, e eu tenho esse filamento em marrom chamado de tropomiosina. O que é que eu tenho escondidinho aqui, pequenos pontinhos assim marronzinhos, o sítio de fixação da miosina. Então, a cabeça da miosina, que faz aquele movimento, ele vai se ligar nesse sítio de fixação. Essa imagem não está a melhor imagem para a gente ver o sítio de fixação, porém, está uma imagem muito boa para ver a troponina, tropomiosina e a actina. Vamos para uma outra imagem. Nessa imagem, é uma imagem mais simples, né? Não é uma imagem 3D, por exemplo, né? Que dá essa noção de 3D. Mas aqui eu tenho a actina em cor de rosa clarinha, a tropomiosina em rosa escuro. Nós temos a troponina, em que vocês podem ver que a troponina ela não é só troponina, é um complexo de troponina, porque nós temos 3 locais de ligação, tá? Então, vocês podem observar 3 esferas azuis conectadas, é um complexo. E esses pontos pretos são os locais ativos, tá? O que acontece?
Nos locais ativos existem as moléculas de ADP, né? Então vai ser o local de interação de pontos cruzados. Então a cabeça da miosina vai se ligar no local ativo para acontecer a contração. Em repouso, o que acontece? Se esse local ativo ficar exposto o tempo inteiro, a miosina vai se ligar a esse local ativo, né? A cabeça da miosina vai ter que se ligar, porque ela entende que se está exposta para que ocorra uma contração. Para que ocorra o repouso, a tropomiosina, que é o filamento rosinha escuro, ele cobre. Então, ele cobre esse local ativo, né, para que não ocorra a ligação da miosina e evitando assim as contrações quando não são necessárias. Isso é muito importante, tá? Como é que acontece esse mecanismo? A troponina é o botão, é o local, o complexo vai ser responsável por avisar a miosina de que é para cobrir o local ativo. É uma rede de informações. Então, o complexo de troponina é formado por 3 componentes, tá? Troponina I, C e D. E aqui eu trouxe uma outra imagem para facilitar a compreensão. Não falei que são três pequenas moléculas de troponina. Então, eu tenho a troponina I, a troponina C e a troponina T. A troponina I, ela está ligada à actina. Então, essa molécula, uma das moléculas de troponina vai se ligar ao filamento rosinha claro, aqui, ó, a actina. Depois nós temos a troponina C. A troponina C, ela não se liga a ninguém, porque ela tem que ficar livre para receber o íon de cálcio que foi exocitado, liberado pelo retículo sarcoplasmático. Vocês se recordam? O túbulo T veio com potencial de ação, estimulou o retículo sarcoplasmático que liberou o cálcio. E onde que vai o cálcio? O cálcio vem para essa região aqui, ó, a troponina C, que está presente na actina. Então, é lá na actina que o cálcio vai se ligar, através dessa molécula. E a troponina T, ela está localizada aqui, ó, próxima à tropomiosina. Então, ela se liga ao filamento rosinha escuro. O que acontece? Então, nós temos a imagem troponina, o local de ligação que está coberto, a actina, tropomiosina. Aqui nós temos a cabeça da miosina e aqui já está ocorrendo a ligação. Tá? Nós temos o ATP aqui que já está sendo clivado. Quando o cálcio se liga na troponina C, é muito fácil de lembrar, gente. Troponina C de cálcio, então não tem como esquecer. Quando o cálcio se liga à troponina C, o que acontece? Ele se ligou, a troponina ela vai avisar a tropomiosina se contrair, tá? Então, ó, ligando o cálcio, as 3 moléculas de troponina contraem. Então, ela vai se contrair. Quando a troponina, que é esse complexo, ela se contrai, então ela puxa tanto a actina quanto a tropomiosina. E a tropomiosina era quem cobria o sítio ativo, né, o local ativo. Quando a troponina se contrai frente à conexão do cálcio, ela também puxa, ela traciona a tropomiosina. Nesse esquema de tracionar a tropomiosina, ela vai descobrir, vai deixar o local ativo exposto. E é aí que a cabeça da miosina vai se contrair. Então, precisa de todo esse mecanismo. Então, o cálcio liberado do retículo sarcoplasmático pelo potencial de ação do sarcolema, que veio pelo túbulo T, vai se ligar na troponina C, que vai contrair o complexo, que vai tracionar a tropomiosina e que vai deixar exposto o local ativo. E é no local ativo onde ocorre a ligação da cabeça da miosina. Então, ela se liga para poder fazer os movimentos de dobradiça, para deslizar essa actina na miosina e aí contrair, encurtar o sarcômero e contrair toda a fibra muscular. Aqui eu trouxe uma imagem bem bonitinha também para vocês verem. Olha só que interessante, aqui a gente consegue ver os íons de cálcio. Então, os íons de cálcio conectou aqui, ó, no complexo de troponina, tá? Então, aqui tem 3 moléculas. No que ele contrai, ele libera o sítio de ligação, a cabeça da miosina se contrai,
frente também à clivagem do ATP, né? Então tem esse processo de hidrólise do ATP e aí acontece a contração. E como que vai acontecer essa contração? Essa contração, ela é explicada através da teoria do álcool, que é o que? A teoria do ir adiante. Se nós considerarmos como a cabeça da miosina tão pequenininha, se ela se ligar e tracionar, né, apenas pequenos movimentos, não vai haver uma contração. Mas o que acontece? Esse movimento aqui, em que a cabeça da miosina se conecta ao local ativo, ela conecta, desconecta e conecta ao outro local ativo. Então, a gente pode observar que ela conectou aqui, né, puxou a miosina, conectou de novo, puxou a miosina, conectou e puxou. Então, a miosina vai puxando a actina, tá? Então, por isso que o nome da teoria de ir adiante, porque ela não conecta apenas a um local ativo. Ela conecta a todos os locais ativos que estiverem expostos, tá? A todos o que for possível de conectar, todos aqueles que estiverem expostos. Então, o movimento de força, contração muscular da força, é produzido a partir da ligação da cabeça de miosina com os locais ativos. Então, quanto maior ponte cruzada se ligando, ou seja, quanto maior a quantidade de cabeça de miosina se ligando ao local ativo, maior vai ser a força de contração, porque vão ser todas, né, tracionadas, todas vão atuar frente à teoria do ir adiante. Aqui eu tenho, então, com relação à força, nós temos a teoria do ir adiante explicando. Outro ponto que não está aqui, a cabeça da miosina, elas não se conectam todas ao mesmo tempo, não. Abriu o sítio de ligação, elas vão se conectando e vai puxando essa actina, realizando esse movimento aqui, ó. O movimento é sempre em direção ao centro do sarcômero. Lembra lá na aula 1 que eu mostrei para vocês? Então, a diminuição do espaço dessa zona H, né? Então, a cabeça vai se contraindo, vai tracionando a actina, elas vão se encontrando, tá bom? Aqui eu trouxe um outro mecanismo que vai explicar o comprimento e tensão da musculatura. Então, vamos interpretar esse gráfico aqui muito interessante, tá? Esse gráfico eu vou começar a interpretação dele do D para o A, para a gente conseguir compreender. No ponto D, que é o último ponto, nós temos essa imagem aqui. Vocês se recordam dessa imagem da aula 1? Então, eu tenho a miosina e a actina, que elas não estão sobrepostas, estão relaxadas, não está acontecendo contração. No ponto C, a gente pode observar que o eixo X, temos o comprimento do sarcômero, né? Então, aqui na horizontal, é o comprimento do sarcômero. Então, a gente pode observar que no ponto D, o comprimento está entre 3,5. Quando chega no ponto C, ele está mais próximo de 2, porque já houve o encurtamento do sarcômero. Quando o sarcômero se encurta, o que eu expliquei na aula 1? Ocorre a sobreposição das fibras de actina e miosina devido ao processo de contração. As pontes cruzadas se ligam no sítio de ligação, no sítio ativo, e contrai. Com essa contração, diminui o comprimento do sarcômero. Aqui no ponto B, nós podemos observar que já tem um pouquinho de sobreposição, início de sobreposição do filamento de actina. Lembra que eu falei para vocês que a actina ela chega tão próxima no processo de contração, que ela pode até se sobrepor, e isso vai diminuindo ainda mais o comprimento do sarcômero, ou seja, é um encurtamento muscular acontecendo. E aqui no ponto A, eu tenho já a sobreposição máxima. Então, eu posso observar a diminuição do comprimento do sarcômero. Quando o sarcômero alcança essa diminuição do comprimento máximo, ocorre a queda na força de contração. Porque a força de contração está relacionada também a essa possibilidade de distanciamento. Isso a gente pode fazer uma analogia com as alavancas do nosso corpo, né? Então, quando eu tenho essa alavanca, eu tenho uma maior força de contração. Quando eu tenho um espaço muito curto, eu não consigo ter força de contração. Quando eu não tenho, como a gente já entendeu que com a diminuição desses sarcômeros vai haver a diminuição da força de contração, né? Isso porque a força chegou ao máximo, né? A contração máxima desses filamentos de actina e miosina. Temos alguns mecanismos que vão auxiliar.
Um deles é a somação de força. Então, para que a contração muscular inteira aconteça, temos alguns mecanismos. Então, as somas de contração individual vai aumentar a contração total. Isso é simples, né? Então, se cada unidade motora se contrair, eu somando todas as contrações individuais, eu vou ter uma contração total. A analogia que podemos fazer aqui é a grupos musculares. Então, quando eu tenho uma soma de um músculo individual, eu posso somar aos outros músculos sinergistas, que eu vou ter uma contração total maior. Essa teoria, né, esse mecanismo da somação de forças, ele pode acontecer de duas formas distintas. Uma pela somação de fibras múltiplas e outra pela somação da frequência e tetanização, tá? Então aqui a gente já está indo para o mecanismo mais geral da contração, não a nível de actina e miosina, mas eu quero que vocês compreendam. Por quê? A somação de fibras múltiplas, como o próprio nome já diz, é a ativação de várias fibras musculares distintas. Isso depende do tamanho e da sincronicidade da ativação dessas fibras musculares. O que é o princípio do tamanho e o que é a sincronicidade? Quando a gente fala que a somação de fibras múltiplas, a gente entende que nós temos unidades motoras pequenas e nós temos unidades motoras grandes. A unidade motora pequena, ela tem menor força de contração, porém, ela é mais fácil de se excitar, então ela contrai primeiro, né? Porque as fibras, as terminações nervosas dela são menorzinhas, então o impulso nervoso passa muito mais rápido, tá? E a gente consegue contrair unidades motoras menores primeiro. Com isso, vai ocorrendo então o aumento da excitação, e aí aquelas grandes unidades motoras que demora mais para contrair, elas são excitadas. E daí se vem a força contrátil, porque eu somo a ativação das unidades motoras pequenas, que foi ativada primeiro, com a ativação das unidades motoras grandes, que tem mais força, porém é mais lenta. Tá? Então, a somação desses dois tipos de fibra tão diferentes vai auxiliar no aumento de na presença de uma maior contração. Esse é o princípio do tamanho. As menores ativam primeiro, porém é mais fraca, mas ela vai sim se somar a uma ativação das unidades motoras maiores, que é mais lenta. Isso vai dar uma maior contração dessa fibra. No outro caso, existem unidades motoras que se ativam em tempos diferentes, porque uma das causas é a questão do tamanho, não é mesmo que eu falei para vocês? As menores ativam primeiro. Isso é muito importante, né? Essa questão assincrônica, porque as primeiras unidades ativadas, elas já iniciam um processo de força contrátil, que vai ser somado às demais unidades que são ativadas de forma mais lenta, tá? Então, isso é o princípio da assincronicidade dessa somação de fibras múltiplas. Então, tanto o tamanho quanto o tempo de ativação, tá bom? Um outro ponto importante para a somação de força, para que essa contração aconteça, é a somação de frequência e tetanização. Ou seja, temos ali o início da frequência de contração. Então, a gente pode observar que no início ela contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Né? Esse início de contrai e relaxa, a gente pode observar também com a fibra menorzinha, a unidade motor menor, ela consegue ativar primeiro, mas ela também se polariza e despolariza fácil. Então, ela contrai e relaxa com muita facilidade. Com o aumento da frequência, né? Então a frequência de contração vai aumentando, eu posso observar que o tempo de relaxamento, vamos assim dizer, ele vai diminuindo. Então é como se houvesse uma tetanização. A frequência vai ficando menor, mais intensa e vai diminuindo o tempo de relaxamento. Então por isso que nós alcançamos esse patamar de tetanização. Então, essa tetanização é quando uma nova contração inicia, então eu tenho uma nova contração inicia antes que a anterior tenha terminado. Então, vai havendo uma somação. No ponto 5, nós podemos observar que houve a contração e ela finalizou. Depois houve novamente uma outra contração e ela finalizou. A terceira houve uma contração e finalizou. A quarta
a gente observa que ela inicia e antes dela finalizar por completo, inicia-se outra contração. E assim consecutivamente. A quinta, antes de finalizar a contração, a outra já iniciou. Então, esse processo de uma contração iniciar antes que a anterior termine, né, gera então a somação de frequências, alcançando então a tetanização. A tetanização, então, vai levar a uma força de contração máxima, tá bom? Então, nós temos somação de forças devido ao tamanho das unidades motoras, devido à sincronicidade, que é o tempo em que essas unidades são ativadas, e também frente à frequência e tetanização. Então, a somação de forças pode acontecer dessas três formas, todo junto, ao mesmo tempo, que vai levar a essa força de contração máxima, que é o que a gente tanto trabalha aí, quem está trabalhando na academia, quem está com seu paciente na fisioterapia, sempre busca essa contração máxima, esse trabalho muscular, né, de forma chegando à sua condição máxima dessas unidades, desses componentes. O que acontece aqui na tetanização? Então, tem uma resposta também molecular. A quantidade de cálcio no meu sarcoplasmático já é suficiente, então ela não precisa ficar esperando que venha o impulso nervoso lá do terminal axonal, passe pela fenda, passe pelo retículo, libere cálcio. Então, isso aqui, quando a quantidade já é liberada, já está suficiente no sarcoplasma, vai ficar ativando essa contração o tempo inteiro. E por isso que ocorre a tetanização, independente do envio de novos estímulos de potencial de ação. Por isso que tem essa crescente, tá? Então, a liberação de impulsos consecutivos vai levar, então, à liberação de uma grande quantidade de cálcio no sarcoplasma, e essa quantidade de cálcio vai ficar em um determinado momento, em um determinado segundo, em uma boa concentração, em que ele mesmo já vai ativar a miosina e a actina, vai se ligar lá naquele complexo. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando isso, né? Em que quando a quantidade aqui no sarcoplasma já é uma quantidade considerável, adequada, a miosina e a actina vai sendo ativada e não necessariamente vai depender lá do potencial de ação, tá? Então, isso otimiza a nossa contração muscular. E o tônus muscular, né? Como que nós temos a manutenção do tônus muscular? Então, a manutenção desse tônus, ele acontece devido à baixa frequência de impulsos nervosos vindos da medula. Então, nós temos um estímulo, um impulso nervoso intenso, que vai gerar uma maior liberação de neurotransmissores, vai ser mais intenso, vai liberar mais cálcio, então vai ser aquela contração máxima. E quando essa contração é contínua e forte, a gente tem uma maior liberação desse cálcio que vai se somar e nós vamos ter aquele mecanismo de somação de força porque está sendo intenso, forte e consecutivo. Nesse caso aqui, ele vai ser modulado por sinais transmitidos pelo cérebro, pelo neurônio anterior e pelo fuso muscular, tá? O fuso muscular a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele na próxima aula. Então, esse mecanismo vai manter, né, o tônus da musculatura. E por isso que nós temos aquelas condições clínicas em que há uma hipotonia muscular. Então, a hipotonia muscular tem relação com o comprometimento desses mecanismos que nós estamos estudando aqui, assim como o mecanismo do fuso muscular que nós vamos ver na próxima aula. E hoje, o que nós vimos hoje? Né, hoje a gente entendeu como que ocorre a contração a nível da célula muscular. Então, entendemos até os filamentos de actina e miosina, tá? Fomos bem criteriosos. Vimos as estruturas dos filamentos de actina e miosina, todas as estruturas, a cabeça, a cauda, o braço dobradiço, tropomiosina, troponina, o sítio de ligação e como que eles se relacionam, né, para que a contração aconteça. Vimos a função das estruturas, qual é a função de cada uma delas, e também das moléculas, para que o mecanismo de contração venha a acontecer de forma efetiva. Vimos a interação dos filamentos, vimos um pouco sobre a teoria do Alt-Long e também vimos os mecanismos de somação para que ocorra a contração muscular máxima, a manutenção do tônus e também como que acontece essa força de contração máxima. Hoje eu vou trazer para vocês o caso clínico da poliomielite.
né? Vocês sabem que a poliomielite do ano passado para esse ano foi pauta novamente, né? Tanto nas questões de saúde pública, né? Teve toda tem que estar vendo a mobilização dos profissionais de saúde, porque voltou, né? Ouvintes, já estava erradicada a poliomielite, porém ela voltou. Porque ela tem como principal prevenção a vacina. Então, se a mãe não vacina o seu filho, muito provavelmente vai ter, sim, o aparecimento dessa condição, tá? Então, a poliomielite, ela é causada pelo polivírus, que ele vai destruir as células nervosas na medula espinhal, que vai levar à perda da massa muscular e paralisia. Então, aqui, ó, muitas pessoas infectadas pelo polivírus não ficam doentes nem apresentam sintomas. No entanto, aquelas que ficam doentes vai se desenvolver paralisia que pode ser fatal. Então, quais são as condições? Então, em alguns casos, no corpo vai apresentar fadiga, febre, mal-estar, sensação de desmaio, fraqueza. Nos músculos, fraqueza muscular, perda de massa muscular ou tremor muscular. Também é comum o crescimento lento, dor de cabeça e náuseas por esse indivíduo. E aí eu queria saber qual estrutura é acometida pelo polivírus e dentro do que nós estudamos já, qual mecanismo é afetado para que aconteça a contração muscular. No caso da poliomielite vai ter essa diminuição dessa contração. Então, qual o mecanismo que está sendo afetado pelo polivírus? Quero que vocês reflitam, tá, para a próxima aula, deem um Google, estudem um pouquinho e compreendam essa relação com os mecanismos que nós vimos aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na aula de número 3. Muito obrigada.